A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Se você apoia nosso trabalho de divulgação da doutrina de Deus, inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Venha fazer parte dessa equipe da Mensageria Espiritual do Bem, nesse trabalho de divulgação da doutrina de Deus. Mais uma vez, aí o aviso da suspensão das orações em conjunto nos grupos divinistas. Temos que ter a certeza que Deus está no comando de tudo e Deus tudo pode. Vamos apresentar mais um boletim. Como não poderia deixar de ser, é um condensado doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro, o anjo ou mensageiro poderoso do Apocalipse. O boletim dessa semana é uma mensagem de Jesus para o então encarnado Elias ou Oswaldo Polidoro. Nela ele menciona o erro do calendário, porque o calendário gregoriano foi instituído pelo Papa Gregório no ano de 1582, porque até então o que vigorava era o calendário juliano, que foi promulgado há 46 anos antes de Cristo. Todos podem pesquisar aí, como fonte de pesquisa, o Google, a Wikipédia, para melhores esclarecimentos. E mais uma vez, essa profecia já tem de início lá em Daniel, que veria a pantera ou um reino diferente de todos e de todos, que mudaria os tempos e as leis. E esse reino foi o Império Romano ou a Igreja Católica. A lei mudou, tirando o segundo mandamento e colocando no lugar: não pecarás contra a castidade. E os tempos foi a alteração no calendário, como todos podem ver aí. Vamos aprender com Deus uma leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são vossos poderes, integral a vossa ciência. Dá-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. De Jesus ao irmão Elias como reencarnado. Irmão Elias, hoje festeja minha saída do mundo, embora com data errada, de 3 anos e 7 meses e dias. Festejarão a Páscoa, e com assassinato de irmãos inferiores em evolução, bebedeiras, sexualismos, desbragados, normais e invertidos, e tudo mundanamente, exteriormente, fugindo da doutrina de Deus, aquela que você, como Moisés, tão vivamente e verdadeiramente implantou, entregando a suprema lei moral e o primeiro batismo de dons espirituais, a comunidade de 70 profetas, videntes ou médiuns, como agora se diz. E tudo fugindo da doutrina de Deus, o Senhor absoluto, de quem sempre fomos apenas servos fiéis, arcando com martírios e mais martírios. Coloque, irmão Elias, o divino documentário de Deus ao alcance dos nossos irmãos, quer encarnados, quer desencarnados, porque uma é a doutrina do Pai, do Senhor de tudo e de todos, já que festejar datas não adianta doutrinariamente, se a parte doutrinária for propositalmente abandonada, até mesmo tripudiada, como há séculos tem sido. Faça isso mais uma vez, para que possa reconhecer Deus, sua justiça, seus dons distribuídos, os seus inderrogáveis mandamentos e também dar testemunho do trabalho das legiões de anjos, dos exércitos espirituais, os que produziram de gloriosos feitos, porque nós fomos, por graça do Pai, apenas representantes encarnados,
faça isso mais uma vez, de tantas vezes já feitas. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, ou simulações, ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparência de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O Código Moral de Conduta, o supremo documento. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia, na semana, para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentre agora o conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes,
Bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a genialização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e as outras interpretações. Primeira Epístola de Coríntios capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. As traições contra essa divina doutrina vieram daqueles infelizes irmãos previstos no capítulo 13 do Apocalipse. Tudo fizeram para dominar reis, povos e nações através dos séculos, e pecando e obrigando a pecar. Portanto, criando tudo para ver o bíblico dilúvio de fogo e a posterior expulsão de cabritos, que breve acontecerão. Restaurar tudo ficou por conta de Elias, assim como entregar o Evangelho eterno, o de Deus, o completo, o divinismo, prometido por Deus no Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. Isso porque Jesus não disse tudo, avisando: tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. E como promessa de Deus não falha, o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas está no mundo. Apresenta tudo que Deus entregou por Moisés, os profetas de Jesus, e também a seguinte suprema síntese, chave iniciática total e final. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente, onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades. E as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito, Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contemplam as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las nos seios dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas, o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem inconfundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do essencial, e ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito.
Eles se formam para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. Do que Jesus previu no sermão profético e daquilo que foi previsto nos capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, nada viria a falhar, e do que falta acontecer, nada virá a falhar, porque impoluta é a justiça divina, aqui comandará o dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos. Porque o prometido por Deus, no capítulo 11, do Nazireu, profeta, vidente ou médio Isaías, terá cumprimento. Com o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, Deus faz ter início a era divinista, aquela prevista no capítulo 21 do Apocalipse. E que homens irá deter a justiça divina? Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, jamais olvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. O destino de tudo a Deus pertence e, portanto, vivam Deus, sua justiça, seus dons, seus mandamentos e santos espíritos, os mensageiros, entregadores de ensinos e de graças de Deus. E foi feito como o irmão Jesus desejou que fosse feito. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, reencarnação de Allan Kardec. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins semanais, com os vídeos do Pai mensalmente publicado. Pedimos que continue compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Mais uma vez, fiquem nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim. Fiquem nas bênçãos divinas.